Então esse cavaleiro é o anticristo, ele tem um arco. Um arco não é um arco celeste, não. Igual ouvi alguns irmãos dizer, não, é um arco celeste. É Cristo que tem aquele arco celeste. Como é que eu vou inventar isso? Um cavaleiro? Olha só a incoerência. Se o texto está falando um cavaleiro tem o quê? Espada, escudo, capacete, arco, flecha. Isso que um cavaleiro carrega. Agora eu vou interpretar que um cavaleiro tem um arco celeste. Arco celeste é um arco-íris, né? É um arco que está no céu. Agora, se o texto me mostra um cavaleiro que foi lhe dado um arco, eu vou interpretar que é um arco celeste? Isso daí não faz o menor sentido. Foi dada uma coroa para ele, e nem fala que é coroa de ouro. E ele saiu vencendo, e para vencer, o seu objetivo é vencer, mas ele não vai vencer. O segundo cavaleiro foi dado uma espada para ele, uma grande espada. Diz que foi permitido tirar a paz da terra. Que paz? A terra fica em paz? Você tem que interpretar no contexto. Guerra tem em todas as gerações. Sempre o mundo está em guerra. Mas se o texto diz que foi permitido tirar a paz da terra, está falando de guerras, grandes guerras, conflitos. Quer dizer que a terra estava em suposta paz. E essa suposta paz é o primeiro cavaleiro que faz. É um homem de aliança. Diz em Daniel que ele fará uma aliança com muitos durante uma semana. Tem que ser aliança de paz. Pelo menos a princípio. Guerra é para os inimigos. Paz para os seus aliados. Ele fará uma aliança com muitos durante uma semana. Mas na metade da semana, que vai se alinhar com o quarto cavaleiro, ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então foi dada a tirar a paz da terra. E por causa disso vem fome. E essa é uma fome, não essa fome que existe no mundo, em alguns lugares. A fome não está no mundo todo, mas aqui é uma fome considerável. E o quarto cavaleiro é terrível. A morte e o inferno segue ele. Lá em Abacuque tem um personagem que tem a boca escancarada como o inferno, cuja morte não se farta. Você vai ver um personagem que junta para si as nações, ele tem o poder com a boca dele juntar as nações. E diz que ele tem boca arrogante, diz lá que aquele homem é homem de destruição. Quem é o único personagem na Bíblia que tem o poder de juntar as nações para si? O chifre pequeno, ele tem 10 nações sob o seu domínio. E fora as outras nações que vão acompanhar ele, Gog e Magog. Deus está revelando no livro do profeta Abacuque, nesse livro de somente 3 capítulos, o quarto selo de Apocalipse. Esse personagem, esse contexto, o que ele faz, o castigo que vai vir sobre ele, está dentro de uma visão que Deus deu para o profeta Abacuque em resposta da questão que ele fez no princípio do livro. E essa visão é para o tempo determinado do fim, a mesma expressão que está lá em Daniel 8. E lá em Abacuque, no 3º capítulo, tem a oração dele em forma de cântico. E lá ele fala: Senhor, na tua ira, lembra da misericórdia. Aí, ó, e vai vir o castigo sobre esse personagem. Ali está profetizando o tempo do fim. Então o profeta Abacuque nos leva diretamente para Daniel 8, ou seja, Daniel 9, 10, 11 e 12, porque é tudo uma sequência. Então vocês vão aprender que um selo vai confirmar o outro. Por isso que Deus estabelece essa linha do tempo. Como Deus é sábio, como Deus é organizado, ele pegou todos os eventos que ele determinou que acontecesse no planeta Terra e organizou em um livro selado de 7 selos. E cada uma dessas figuras que aparecem nos selos nos leva para os profetas. Aí sim nós vamos poder entender o sentido dos selos. Chegando no 7º selo, vai ser dado 7 trombetas para 7 anjos, mas o 7º selo, comparado com o 6º, vai ser revelado que já estava tocando trombetas. Então quer dizer que as trombetas, elas vão ser acréscimos adicionais nos tempos dos selos. Elas estão basicamente alinhadas. Aqui no 5º selo, a gente tem as testemunhas de Jesus. Por que tem que aparecer aqui a palavra testemunhas de Jesus? Por quê? E para confirmar o 5º selo, vem o 6º. Vou explicar isso. Uma mente humana não pode inventar isso que eu vou falar. Se o 4º cavaleiro, como diz o profeta Abacuque, é o anticristo, e ele na metade da semana faz cessar o sacrifício contínuo e estabelecendo a abominação desoladora, se é verdade que esse 4º selo representa a metade da semana, então as 2 testemunhas já profetizaram por 1260 dias.
outro assunto que você tem que entender. Como eu disse, tem irmãos que só olham para as coisas literais. As duas testemunhas são 2 homens. Aí o irmão abençoado ou a irmã abençoada vai, tira Elias do texto e coloca Enoque. Por que a descrição está nos fazendo lembrar de Moisés e Elias? As pessoas lembram de Moisés. Não, Moisés tudo bem, mas Elias não, vamos colocar Enoque. Mas a descrição está falando de Elias. Deus está usando o contexto histórico de Elias. Não, vamos colocar Enoque, porque Enoque não morreu, ele foi trasladado e ao homem foi dado o direito de morrer uma vez. Então todo homem tem que morrer uma vez. Foi dado o direito para o homem morrer. E Enoque não morreu, supostamente não morreu. Então tem que ser um homem que não morreu ainda para vir na terra e morrer. E os que vão ser transformados? Paulo fala, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Se isso é a condição para tirar Elias e colocar Enoque, Paulo falou que nem todos vão morrer, mas não foi dado direito para todo homem morrer uma vez? Os que vão estar vivos vão ser transformados. Então, além de tirar Elias e colocar Enoque, interpreta 2 homens literais na terra. O assunto das 2 testemunhas não começou em Apocalipse. Isso começou na lei e foi para os profetas. Deus chama a casa de Israel e casa de Judá de testemunhas. Deus chama o povo gentil e o povo judeu de testemunhas dele. Bom, enfim, não dá para explicar tudo num vídeo só, você vai ter que assistir os outros vídeos. Se é verdade que o 4º selo está na metade da semana, então as 2 testemunhas vão começar a ser mortas. O povo de Deus vai começar a ser morto, porque eles não vão querer adorar a abominação desoladora. Eles vão falar, não existe outro Deus além do Criador dos céus e da terra. E Jesus é o Filho de Deus. E é Deus, mas o Islã vai negar isso. Então, como o Império Islâmico, falo isso pelas profecias, eles vão estar dominando o mundo, eles vão matar o povo santo. Então as testemunhas aparecem aqui. Se é verdade que aqui é metade da semana, então as 2 testemunhas já profetizaram por 1260 dias e começam a morrer. A besta que se levanta do abismo começa a fazer guerra. Lembra de Daniel 7? Ela só pode agir por 3 tempos e meio. Eu vou colocar aqui. 3 tempos e meio. Isso é em Daniel 7, né? Daniel 7, que está em paralelo com Apocalipse 13. Em Apocalipse 13, a besta só pode agir por 42 meses. E em Apocalipse 11, vai aparecer a besta que se levanta do abismo e o número 1260 dias. E ainda vai aparecer a questão dos 3 dias e meio. Olha só o quadro que Deus está te dando. E algumas pessoas ignoram isso. Então, se aqui já é metade da semana, as testemunhas de Jesus começam a ser mortas por causa do testemunho que sustentavam. Qual é o testemunho que elas sustentavam? Olha para o selo anterior. A morte e o inferno está na terra. Olha para Abacuque. É o chifre pequeno, é a metade da semana, é a abominação desoladora. É um personagem querendo ser Deus e se levantando contra tudo que se chama Deus. Então, se o 5º selo foi interpretado baseado no 4º, se é verdade que esses 2 selos estão certos, então aqui a gente vai estar no processo da última parte, da última semana. São os últimos 3 tempos e meio. Vem o 6º selo para confirmar. Aqui a gente já vê o fim. Tempo do fim. Vou colocar aqui só fim. Porque os poderes do céu foram abalados e Jesus disse que todos iriam ver o sinal do Filho do Homem no céu, vindo nas nuvens com poder e glória. Aí alguns irmãos falam, mas lá em Mateus 24, Jesus não está falando que a lua se torna em sangue. Jesus está falando que a lua vai deixar de brilhar. Então não é o mesmo evento que o 6º selo. Ok. Se não é o mesmo evento que o 6º selo, então quer dizer que a lua que se tornou em sangue no 6º selo vai voltar ao normal. O sol que se escureceu vai voltar a brilhar. As estrelas do céu que caíram sobre a terra vão ter que subir de novo. Por que os homens aqui no 6º selo estão se escondendo na rocha e estão falando, escondei-nos da face daquele que habita no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles? Por que está acontecendo isso então? Então não existe essa separação do 6º selo para Mateus 24, por causa que a lua se torna em sangue. E no outro texto diz que ela se torna escura. O que entende é que a lua vai se tornar em sangue e depois ela vai perder o seu brilho. Porque o mesmo contexto que diz que a lua se torna em sangue, o sol fica escuro, as estrelas do céu caem sobre a terra. Não, no texto diz que elas apenas perderam o brilho. Elas não darão o seu esplendor. Não está dizendo que caiu sobre a terra. Então como é que vai alinhar essas coisas? Então, recapitulando, primeiro selo é o anticristo. Vai tirar a paz da terra. Por causa disso, das guerras vão ter fome. Então vai reinar a morte e o inferno. Aqui ele é revelado como o anticristo.
A gente chega na metade da semana. As testemunhas estavam profetizando aqui. As testemunhas de Cristo. Eu vou colocar aqui para ficar melhor. Os primeiros 1260 dias. As duas testemunhas estavam profetizando. Eu vou falar algo para vocês que eu não sei se vocês vão entender. Mas tudo bem. Eu vou falar e depois eu explico isso com mais detalhes. As duas testemunhas em Apocalipse 11, vai ser dito que esses são os dois ungidos que se acham diante do Senhor Deus de toda a terra. A mesma frase que vai aparecer em Apocalipse 11, idêntico. Por que você acha que Deus está falando isso? Sabe o que vai ser dito para as duas testemunhas de Apocalipse 11? Para os dois profetas? Esses são os meus dois ungidos, os meus dois candeeiros que se acham diante do Senhor Deus de toda a terra. A mesma expressão que está lá na visão de Zacarias, falando para as duas oliveiras. Por que você acha que Deus está conectando esses pontos? Isso mostra que as visões de Zacarias estão para o tempo do fim. Assim como os cavaleiros também que estão em Zacarias está para o tempo do fim. Isso é para a gente entender que as 7 igrejas não são somente contextos históricos, não fala somente das eras da igreja. Deus é muito rico na sua palavra. Ele tem o poder de contar o contexto histórico e tem que ter um contexto histórico para ficar escrito. Aí no contexto histórico Deus trabalha para que a palavra dele seja estudada durante as gerações, como acontece com as 7 igrejas. Mas o interesse principal do Senhor era que a gente enxergasse as 7 igrejas nos últimos 7 anos, da última semana profética de Daniel, porque vai bater certinho. É claro que não vai dar para explicar agora o porquê dos porquê disso, mas Deus queria que a gente enxergasse isso. Tem frases que Deus usou nas 7 igrejas, a maneira como Jesus se apresentou e as promessas que ele fez, que nos remete na última semana, para o tempo do fim, na última semana profética do profeta Daniel. Esse é o mistério dos 7 castiçais. As 7 igrejas representadas nos 7 castiçais e as 7 estrelas que estão na mão do Senhor, Jesus, sendo os 7 anjos das 7 igrejas. Esse é o mistério, para a gente entender as coisas que estão em Zacarias. E aí voltar em Apocalipse com revelação. E o que a gente tem em Apocalipse? Livro selado de 7 selos, as 7 igrejas, que é a plenitude do povo de Deus, tocando 7 trombetas. Os 7 anjos das 7 igrejas é o povo de Deus. Diz em Apocalipse que o anjo tem voz como de trombeta. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, que voz é essa? Em Apocalipse 1, Jesus tem voz como de trombeta. Outros textos em Apocalipse vai relacionar trombeta com voz. E isso não vem de Apocalipse, vem dos profetas. Toquem a trombeta em Sião, anuncie o pecado para o meu povo. Olha só, toca a trombeta em Sião, ministério das trombetas, festa das trombetas, e anuncia o pecado para o meu povo, pecado que vai ser expiado na festa da expiação. Trombetas, dia da expiação. Não é assim a sequência das festas? Trombetas e dia da expiação? Deus fala, dai voz de rebate no meu santo monte. Isso está em Números 10. Porque depois da festa das trombetas, vem o dia da expiação, no 6º selo. Aí a gente entra no 7º. Porque o 7º, ele vem para contar o dia da expiação, o dia do juízo de Deus, mas também vem para dar um zoom na história. O 7º selo revela que já estavam tocando trombetas nos selos anteriores. O 7º selo vem para dizer o seguinte: sabe o que estava acontecendo com detalhes no tempo dos selos? Estavam tocando as trombetas. A 5ª trombeta vai falar do anticristo, vai falar do inimigo. Vai falar daquele mensageiro das nações, que é o anjo do abismo. Em hebraico se chama Abaddon e em grego se chama Apolion. Justamente na 5ª trombeta. É aí que vai aparecer os gafanhotos. E eles vão ter um rei. Esse rei é o anjo do abismo. Rei de gafanhotos. Aonde que aparece isso nos profetas? Está falando do anticristo, está falando de Gog e Magog. Os últimos vídeos que eu gravei no canal foi relacionado a esses assuntos, falando sobre o anticristo, a besta e os reis da terra, falando dos pés da estátua do profeta Daniel, falando dos 10 chifres da besta, falando do rei da Síria, que é rei de gafanhotos. E o anticristo que vem aparecer na 5ª trombeta, olha aqui, ó, justo aqui no 5º selo, as testemunhas de Jesus estão sendo mortas. Sendo mortas não, né? Estavam mortas. Já estavam sendo mortas, é claro. Mas aqui ele quis mostrar que elas estão debaixo do altar de Deus, por causa do testemunho que elas sustentavam. E sabe o que foi dado para elas? Vestes brancas. No 6º selo, você vai ver pessoas que vieram da grande tribulação com vestiduras brancas. E essas pessoas tinham palmas
nas mãos, palmeiras